Isso. Bom, então nós vamos falar aqui agora, né, na primeira parte, sobre o exame, sobre a consulta médica de uma maneira sensu lato, com foco na cardiologia, né? A consulta médica, ela é a principal atividade do profissional médico. Se vocês forem pensar, né, fazer uma pequena conta aqui junto comigo, vocês vão ver que um médico faz em torno de 10 consultas diárias, a depender do tempo da consulta, da situação, né? Muitas vezes na emergência, o tempo médio de uma consulta não pode passar de 6 minutos, né? Que é só para ver as situações específicas. Então, a consulta médica, a anamnese, ela tem que ser focada de acordo com os objetivos que você tem naquele momento com aquele paciente. Mas falando de uma consulta normal, o médico faz em torno de 10 a 20 consultas diárias, eu estou pondo aqui por baixo 10 consultas. Isso significa que num mês de 30 dias, são 22 dias úteis, eu estou fazendo 10 consultas diárias. Então, eu faço 220 consultas, o que daria 2.640 consultas anuais, considerando 48 semanas de trabalho, o que daria 26.400 consultas em 10 anos. Em 40 anos, o tempo médio de vida de um médico, vocês estarão fazendo seguramente, contando por baixo, em torno de 105 a 110 mil consultas médicas de 40 anos, em 40 anos de trabalho. E aqui eu não estou falando das consultas que as pessoas filam com a gente o tempo inteiro, estou falando de consultas mesmo. Esta, sem dúvida, é a principal atividade profissional do médico, não é? Se você for fazer as consultas com um tempo médio de 20 minutos, você estará dedicando da sua vida praticamente 1.500 dias ininterruptos em consultas. Se você for gastar 30 minutos numa consulta, né, que é um tempo até certo modo pequeno, dependendo do paciente e das morbidades e comorbidades que o paciente possui, você vai gastar mais de 2.200 dias. Portanto, esta é, sem dúvida, um ato médico que vocês, independente da especialidade que forem seguir daqui para frente, vão necessariamente precisar, né, ter uma capacidade e um conhecimento adequado, né, sobre como investigar. Ninguém gosta de consultar um médico mais ou menos, todo mundo quer o melhor médico, o médico que tem mais capacidade, o médico que tem mais competência, né? As escolhas, quando as pessoas precisam de um médico, elas são as mais variadas possíveis. Entretanto, quando realmente há uma necessidade de um profissional médico para elucidar um problema, as pessoas costumam perguntar várias outras, né? E fazer uma enquete até ela escolher o médico que ela vai procurar para a consulta. Então, é importante que todos vocês aprendam bem, né, este ato médico que é a consulta médica, porque dele vai depender boa parte da formulação do conceito que a comunidade vai fazer em relação à sua competência profissional no exercício da medicina. A consulta médica, ela possui 3 eixos muito importantes: a anamnese, exame físico e a conclusão. Nós temos 2 modelos básicos de anamnese, né? E aqui a PUC, ela adota o modelo holístico, né? Que você vai avaliar não somente os problemas em si que o paciente tem, mas você vai, sobretudo, dar uma contextualizada desses problemas, considerando os aspectos psicológicos, sociais, a relação do indivíduo com o seu meio, né? A questão da saúde não é o nosso objetivo, a doença não é o nosso objetivo, mas sim a saúde do indivíduo, e, obviamente, em preocupar com a saúde do indivíduo, nós estamos trazendo o mesmo para o centro da atenção da consulta médica, e não como algo periférico a esta atividade. E este ato médico, como é entre 2 pessoas, ele é um ato médico que essencialmente depende de uma inter-relação e de uma experiência entre essas 2 pessoas. Não existe eu fazer uma consulta com alguém e não haver algum grau de interação com essa pessoa. Então, nós estamos falando de uma relação humana, e como toda relação humana, é uma relação que é permeada por conflitos.
muitas vezes, conflitos de interesse. Você, por exemplo, ao fazer uma anamnese, você quer identificar o problema que o paciente tem e resolver a situação dele. O paciente, muitas vezes, quando está consultando com você, ele não necessariamente tem o mesmo objetivo, o qual você está imaginando que é o objetivo do paciente. Muitos pacientes vão consultar com a gente porque querem conversar, né? Então, na verdade, eles querem ser ouvidos, né? E muitas vezes um dos grandes defeitos da consulta médica é nós não exercermos a capacidade de ouvir a pessoa. Então, essa consulta, ela precisa ter algumas dimensões que são extremamente importantes. A primeira é a dimensão do conhecimento. Então, quando eu vou fazer uma consulta médica de alguém e esse alguém me fala sobre algo, eu preciso ter algum conhecimento sobre esse algo, saber o que é esse algo, por que esse algo pode estar acometendo essa pessoa e quais as consequências que este algo, que este problema pode estar levando nessa pessoa. Para isso, eu preciso de habilidades, eu preciso de uma técnica para colher a história médica. A anamnese é trazer a mente novamente, né? Então, eu estou pegando o paciente, fazendo-o relembrar de algo que o aconteceu e vou usar de técnicas, de habilidades para que essa pessoa consiga relembrar e trazer de volta aquela experiência, aquela situação, dentro de uma coerência, a qual muitas vezes essa pessoa não nos conta do jeito que a gente gostaria, mas cabe a nós, através da nossa técnica, da nossa capacidade e de saber como pegar esta informação e compilar essa informação de uma maneira lógica, sequencial e concatenada, né? Nós precisamos de aprender essas habilidades. E além do conhecimento e da habilidade, eu preciso de ter atitudes, né? Então, eu tenho uma informação, eu tenho conhecimento dessa informação, eu preciso querer fazer, ter uma identidade, ter uma determinação e tomar determinadas condutas, seja condutas para uma investigação adicional, seja condutas terapêuticas mesmo, né? E muitas vezes a gente depende, né, de fazer uma prova terapêutica baseado nas nossas experiências que a gente tem com o paciente. A isso tudo a gente dá o nome de competência. Então, a consulta médica é uma das competências mais importantes na formação do médico, onde eu depreendo o conhecimento, a habilidade e a atitude para ter esta competência consulta médica exercida de uma forma adequada. E para isso, eu preciso das minhas vivências, das minhas experiências prévias, do meu conceito de ética e do meu conceito de valor enquanto moral, enquanto ser humano, enquanto posicionamento diante de uma sociedade. E cada um tem a sua ética e os seus valores. Espero que a ética e os valores de vocês sejam os melhores possíveis no que tange a melhoria da saúde daquele que o procura. Então, é preciso eu avaliar o indivíduo em diversos aspectos, né? O aspecto da sua personalidade, da sua capacidade relacional, seja com o acompanhante, seja com o histórico familiar, seja com os próprios profissionais de saúde, né? O contexto social no qual esse paciente está inserido, né? E aqui envolve um exercício contínuo e progressivo de algo que falta muito na nossa sociedade hoje, que é o exercício da empatia, não é? Nós precisamos nos colocar na posição do paciente para entender o que significa aquela queixa para ele. E a queixa, ela vai depender muito da sua personalidade, do seu contexto de vida, das suas vivências e até mesmo da sua formação, até mesmo espiritual ou religiosa. Então, é muito importante para nós médicos, o médico ele não é médico pleno se ele não consegue exercer a empatia. E a empatia, ela é uma técnica. A gente não nasce empático com as pessoas, a gente vai desenvolvendo isso à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai vivendo, que a gente vai envelhecendo e que a gente vai adquirindo experiências de vida.
Então, o médico ele só é pleno quando ele consegue se colocar na posição do paciente. Isso eu falo para todos os nossos alunos e, para mim, um médico ele só é pleno se ele consegue fazer isso. E, infelizmente, hoje, a maioria esmagadora da classe médica não se consegue se colocar numa posição de empatia de forma adequada para atender às expectativas daqueles que os procuram. Bom, então nós temos que estar sempre atento, né? Eu tenho que entender a concepção, né? Na verdade, eu é que tenho que entender o paciente, não é o paciente que tem que me entender. E para isso eu preciso usar técnicas nessa anamnese para muitas vezes quebrar o gelo, para facilitar o diálogo, né? Então a linguagem, atenção ao paciente, ao acompanhante, né? Entender que isso é um processo humano. Às vezes a primeira anamnese é um desastre, aí, mas você vai ter uma relação médico com o paciente que ela vai ser contínua, duradoura, e cabe a você quebrar esse gelo e propiciar essa formação, né, da conceitualização dos problemas, né, da contextualização dos mesmos, sempre utilizando a medicina baseada em evidências com foco em humanidades. Então, nós não podemos prescindir do conhecimento, nós não podemos prescindir do entendimento do biológico, do entendimento da doença. Entretanto, isto não é o nosso foco primordial. O foco primordial é o paciente, o indivíduo, a concepção humana do processo, os determinantes sociais do seu processo saúde e doença, conforme já bem explicitado, né, na medicina, na atenção primária, né, que vocês viram, e utilizando a humanidade como ponto central, sempre tendo a medicina baseada em evidência, ou seja, é o conhecimento sendo exercido em prol da comunidade e com foco nas relações humanas. Então, lembrar, né, um dos grandes problemas que eu vejo quando vocês chegam é que vocês não conseguem desenhar uma anamnese dentro de uma sequência finita e longitudinal do tempo. Por exemplo, paciente que tem um quadro, né, o paciente está lá internado no hospital, aí vocês vão fazer uma anamnese do paciente, aí vocês falam assim, o paciente estava bem, ele teve um infarto, procurou o pronto atendimento, foi atendido, permaneceu 2 dias lá e está aqui no hospital aguardando uma cirurgia cardíaca. Isso não é uma anamnese, isso é um conjunto de frases. Então, esse indivíduo, ele estava assintomático do ponto de vista cardiovascular, até que na data X, por volta de tal hora, ele sentiu um desconforto precordial, o qual era de tal e tal característica, com tal duração, com tal intensidade, associado a tal e tal sintomas associados, fez tais atitudes para melhorar o sintoma e não surtiu efeito, então mesmo procurou ou foi levado ao pronto atendimento, quando chegou lá, tanto tempo depois, ainda com dor, sendo medicado, enfim, eu tenho que contar tudo o que aconteceu com o paciente. Na cardiologia, a consulta médica, ela é 90% do trabalho que a gente tem com o paciente. Se eu não faço uma boa consulta médica, eu não vou saber utilizar racionalmente todo o arsenal de métodos complementares que nós temos à disposição e nós vamos acabar fazendo uma sequência de raciocínio equivocada e descontextualizada da sequência de eventos que aconteceu. Então, isto é muito importante, não é? Vocês devem estar vendo agora na patologia a cardiologia, então vocês devem estar vendo a onda de necrose, como que ela se forma, dentro de 4 a 6 horas o paciente já não tem mais dor, etc. Aí você tem toda uma sequência. Aí você vai transportar isso para a anamnese, como que você identifica esta sequência patológica dentro de um contexto de uma história médica. E na cardiologia a gente consegue muito identificar essas questões de uma maneira muito própria e muito específica. Então é muito importante na cardiologia que a anamnese ela seja muito detalhada na intensidade, na característica dos sintomas, não é? Por exemplo, uma dispneia aos esforços é algo muito relativo.
Eu já tive pacientes com insuficiência aórtica que eles descarregavam um caminhão de saco de feijão no Ceasa. Então, ele descobriu que ele estava diferente porque eles descarregavam 4, 5 caminhões e a pessoa com a insuficiência aórtica não conseguia descarregar mais, chegava no segundo caminhão e não estava conseguindo carregar o saco de arroz. Saco de arroz, saco de feijão, cada um tem 60 quilos. Então, a gente precisa contextualizar o que é a dispneia. Então, para esse paciente, ele estava tendo um problema porque ele não estava mais conseguindo fazer uma atividade que antes ele fazia junto com os colegas dele. Então, isso é que chamou a atenção do paciente e acabamos identificando uma insuficiência aórtica grave, ele foi operado e depois ele continuou trabalhando na mesma atividade que ele fazia antes. Então, é muito importante a gente entender, né? Quando eu falar de uma dispneia de esforço, de uma dor anginosa, eu preciso contextualizar dentro do que é a vida do paciente, que hora que ele tem essa dor. Por exemplo, o paciente pode ter uma dor precordial opressiva na hora que ele está começando a subir o morro, no meio do morro ou no final do morro. E, de repente, ele está ali, né? Ao longo dos anos, ele está subindo aquele morro, só no final do morro ele tem dor, um belo dia ele começa a ter dor no início, porque ele vai subir o morro. E ele vê que se ele continuar subindo o morro, ele vai ter 2 e 3 episódios de dor. Então, isso é uma informação de altíssima relevância numa anamnese. E é importante a gente procurar esses detalhes na anamnese, porque eles é que vão realmente nos dar uma parcela importante do contexto fisiopatológico da doença que o paciente apresenta. Então, por isso é muito importante que a anamnese seja numa sequência detalhada e longitudinal de tempo, né? Lembrar que nós estamos contando uma história. Eu tenho alguém que está me narrando essa história, eu vou usar de técnicas para ajudar essa pessoa a trazer essa informação sem viés ou com o mínimo de viés possível. Então, eu tenho alguém que está me narrando algo e eu estou ouvindo e não conduzindo a narração. Então, é muito importante que vocês, ao usarem as técnicas para reavivar a memória do paciente, que elas não induzam o paciente a dar informações que não ocorreram. Por exemplo, o paciente fala que tem uma dor, ele não consegue definir a característica da dor, aí você fala, a sua dor é em aperto? Quer dizer, eu já estou direcionando o paciente para o tipo de dor. Qual que é a característica da sua dor? Como é que o senhor me fala que é essa dor? Assim, do ponto de vista da qualidade, o que é mais próximo da dor que o senhor tem? Aí ele não vai saber, aí você joga informações, geralmente a primeira e a segunda não é a informação que a gente está preocupado com ela, exatamente para eu não induzir o paciente a me dar informações que não aconteceram, né? Então, muitas vezes o paciente conta algo que é muito esquisito, né? Então, o paciente fala que está com fogo no peito. Então, assim, um fogo no peito é um ardor, é um ardume precordial. Então, assim, eu não preciso nem tentar, mas o que é esse fogo no peito? Já está claro, então é melhor eu escrever. O paciente informa, abre aspas, fogo no peito, fecha aspas. E coloca SIC, segunda informação. Então, é muito importante que a gente coloque uma sequência lógica, sem colocar na anamnese termos médicos. Então, eu não vou falar que ele teve dispneia, eu vou falar que ele teve cansaço, que ele teve fadiga, que ele vai falar a palavra e eu vou narrar. E lá depois eu vou ter o local onde eu posso dar a minha impressão médica na anamnese, que são as impressões e as conclusões. E a hipótese diagnóstica. Então, nós vamos tentar pegar a informação do jeito que ela nos apresenta. Em casos complexos na medicina, muitas vezes, você está lá 30 dias investigando o paciente está internado, febre de etiologia a esclarecer, a gente não sabe o que o paciente tem, e de repente você para tudo e fala, peraí, vamos começar do zero. Aí começa a anamnese com o paciente do zero, passando uma régua em tudo. E muitas vezes a gente chega à conclusão que determinados conceitos que o paciente chegou para a gente foram inseridos por colegas. E na hora que você vai conversar em detalhe com o paciente, você percebe que não é exatamente aquilo não é exatamente uma dor anginosa, é um outro tipo de dor, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente faça isso.
engajar o paciente, nós como ouvinte, e fazer o próprio paciente interpretar o que ele está sentindo. Isso é muito importante, né? Então, nós temos que estar cientes que alguém que vem nos procurar, ele quer nos contar algo, porque ele não foi ali à toa, e se ele quer nos contar algo, é um processo onde eu vou interrogá-lo, né? Então, eu não posso interrogá-lo como um interrogatório, eu tenho que deixar ele contar a sua história, porque se vira um interrogatório, fica como médico, como mocinho e bandido, e essa não é a ideia de uma consulta médica, né? Isso não é um processo interrogatório. O senhor veio fazer o que aqui? O que o senhor está sentindo? O que o trouxe aqui? Né? Então, começa a conversar com o paciente, eu posso ajudá-lo em quê, né? E deixar o paciente contar a sua história. E isso é muito importante. Ninguém gosta de falar dos seus problemas. Quem bebe não gosta de falar da quantidade de bebida que toma todo dia. Quem fuma não gosta de falar do número de cigarros que consome todo dia. Então, isso é inerente ao ser humano. Quem posta no Instagram, quem posta no Facebook, ninguém posta problemas, todo mundo posta um mundo belo, magnífico, maravilhoso, com as pessoas fazendo selfie com aquelas imagens as mais bonitas possível. Ninguém posta de cara feia, amarrotada na hora que está acordando e põe lá no Instagram, né? Então, nós somos narcisistas por natureza e nós tendemos a minimizar os nossos problemas. Só quando realmente as pessoas ficam muito ameaçadas da vida, elas acabam falando realmente assim muito próximo do que é a verdade. Não estou dizendo que as pessoas estão mentindo, gente. Só estou dizendo que a gente tem que ter sempre esse conceito que eu diria psicanalítico, né? Que nós somos narcisistas, naturalmente. E a gente tende a minimizar determinados problemas. Então, isso é muito importante, né? Essa relação, como eu disse, ela é permeada de interesses. Vocês vão inicialmente, a primeira parte da consulta é construir o relacionamento. Então, se tem uma pessoa humilde, o cara está ali com o chaveirinho do Cruzeiro, por exemplo, você pode ser um atleticano, mas faz uma brincadeira em relação ao Cruzeiro, que você quebra aquele gelo com a pessoa. Aquela senhora velhinha está lá com um terço, ou está lá com um santinho, né? Que elas gostam muito de colocar um santinho na roupa, fala alguma coisa, mostra alguma coisa, tenta buscar o paciente, tenta entrar no mundo do paciente, não pegar o paciente e colocar no seu mundo do consultório, porque normalmente não vai dar certo. Isso chama empatia, é a percepção dos aspectos emocionais e relacionais na construção, né, da relação médico-paciente. Entender o problema é ouvir. Não tem outra saída para eu entender do problema do paciente se eu não deixar ele falar. E uma das principais queixas que os pacientes têm é que os médicos não os deixam verbalizarem. Mais da metade dos pacientes que trocam de médico porque os médicos não o escutam mais. Isso é fato e já é mensurado, isso é acadêmico. A gente sabe muito claramente que o grande problema da relação médico-paciente é o paciente ser ouvido e ser entendido. Né? E muitas vezes é uma negociação. Né? Eu tenho um paciente que é diabético, hipertenso, dislipidêmico, teve um infarto, tem uma disfunção miocárdica, síndrome pleurometabólica, obeso, e eu preciso e fuma. Eu preciso de fazer várias atividades com esses pacientes. Se eu tentar abordar tudo no primeiro momento, não vai dar certo. Né? Esse paciente não volta em você mais e aquele que voltar fica olhando de lado para a gente. Então, você tem que negociar com o paciente, você vai perceber do ponto de vista técnico, médico, o que é o importante para você manejar, mas nem sempre você consegue manejar isso no primeiro momento. Então, você precisa fazer esse relacionamento, entender o problema, contextualizar o problema dentro da vida do paciente, dos aspectos relacionais, para aí você poder manejar o problema com sucesso. É muito comum vocês ouvirem de pacientes que o médico A, B e C é muito bom, os pacientes que fumam e vão com o médico A e B, eles conseguem parar de fumar, e o paciente que vai no médico C não consegue parar de fumar.
Mas você acha que é porque o médico A e B briga com o paciente? Não, ele faz uma educação, uma motivação, uma negociação e faz uma troca com o paciente de maneira que o paciente entende o porquê que ele precisa parar de fumar. Então, isso é que vocês precisam aprender no decorrer das consultas. A estruturação e a técnica de uma consulta, eu não vou entrar no mérito dela aqui, vocês vão achar isso em vários livros. Vocês iniciam a sessão, tem o preparo, vocês reúnem as informações, examinam, vocês vão fazer uma compilação do que é os problemas, fazer uma autocrítica, fazer um planejamento, explicar para o paciente, enfim, é tudo isso aí. Então, as habilidades da comunicação médico-paciente, elas são várias, mas eu elencaria principalmente a construção desse relacionamento, porque o paciente só volta no médico se ele gosta do médico, estar sempre aberto a ele, né? Reunir as informações relevantes, fazer uma partilha, né? Com o paciente, né, sobre experiências, problemas, situações semelhantes que outros pacientes vivenciaram, né, e negociar com o paciente e saber encerrar a consulta, sempre dando um gancho para o paciente da importância daquele retorno, porque ele vai retornar, olha, no próximo, vamos discutir tal e tal situação na próxima consulta, etc. e tal. Enfim, é isso que a gente vai fazer. Então, nós temos uma maneira para você estabelecer o clima com o paciente, né? Então, tem várias dicas, né, que isso pode ser utilizado numa consulta. Obter os dados epidemiológicos do paciente, crenças, espiritualidade. A queixa principal, o que traz o paciente à consulta? Não dá para eu fazer uma anamnese com 5, 6 queixas principais. Por quê? Quando eu vou colocar uma queixa principal na anamnese, eu preciso explorá-la na história da moléstia atual. Não tem sentido eu colocar uma queixa lá, o paciente tem dor no peito e dispneia. Aí eu falo só da dor no peito e esqueço da dispneia. Uai, mas peraí, e a dispneia? Né? Será que ele teve um equivalente anginoso, mostrando que ele tem uma grande área miocárdica sobre risco? Então, é importante a gente entender essas questões, né? Priorizar ou mais ou as duas questões mais relevantes, né? Tentar sempre com questões abertas, nunca falar assim, a dor no peito que a senhora tem, ela é em aperto? Então, como que essa dor começou? O que você estava fazendo na hora, né? Então, colocar uma coisa mais aberta para o paciente colocar as informações. A técnica da história, ela é muito clássica, né? Onde, como fatores aliviantes, fatores agravantes, mediquei, não mediquei, é repetitivo, não é repetitivo, desde quando começou até hoje está do mesmo jeito, teve um momento que piorou, vem piorando progressivamente, ou piorou de repente, quando que piorou, enfim. Isso aí eu preciso explorar em todos os dados, dispneia, tosse, síncope, enfim, tudo isso a gente vai ter que explorar, né? Os fatores, duração, desencadeantes, a dor anginosa, ela é tipicamente repetitiva, né? Então, eu tenho a dor, ela está associada ao aumento do consumo miocárdio de oxigênio, atividade física, estresse, situações estressantes, né? Então, tudo isso é importante. Às vezes, o paciente tem a dor no peito e tem falta de ar junto. Então, a gente precisa, tem dor no peito e o coração dispara. Então, a gente precisa tentar identificar todos esses problemas para a gente fazer essas questões. A cardiologia, ela interage com praticamente todos os órgãos e sistemas. Então, muitos pacientes que têm problemas cardíacos, eles vão ter problemas que podem afetar outros órgãos e sistemas. Por exemplo, pode ter confusão mental, pode ter modificação do hábito urinário, pode ter ganho de peso, pode ter edemas. Então, tudo isso é importante para a gente ter falta diária e ter um quadro que pode confundir com um problema cardíaco. A dor pode ser interescápulo vertebral, uma dor anginosa, e confundir com uma dor com problemas de coluna, o paciente está no ortopedista. A dor pode ser epigástrica e confundir com sintomas gástricos, o paciente está no gastroenterologista. Muitos pacientes podem ter diarreia repetitiva, somente idosos, e está evoluindo com quadros anginosos. Então, tudo isso é muito importante a gente tentar contextualizar, né? E a história médica pregressa, ela é muito importante, e aqui cabe um parênteses
para a consulta médica. Eu tenho duas maneiras de executar uma consulta médica, uma anamnese. A primeira delas é pela linha do tempo. Essa eu não aconselho vocês fazerem agora, mas eu aconselho vocês irem treinando, porque ela pega a história desde o primeiro evento até o momento atual. Então, na cardiologia, como são doenças crônicas com fenômenos cíclicos de eventos cardiovasculares, então o paciente tem 3, 4 infartos, já operou, já fez angioplastia, então muitas vezes a gente começa dentro de uma linha da história do tempo, com os pontos mais importantes e a gente conta a história. No caso de vocês, o que eu aconselho é vocês contarem a história da moléstia atual e contarem a história pregressa do histórico cardiovascular do paciente, por exemplo, né? E aí a gente vai na história pregressa, muito importante. Por exemplo, na cardiologia é muito importante a imunização dos pacientes, principalmente com doenças crônicas, idosos, né? O paciente tem insuficiência cardíaca, eu preciso fazer as vacinas de pneumovax, de hemófilos, para a vacina de hepatite B, vacinas da dupla adulto. Por quê? Porque esses pacientes podem desenvolver pneumonias, né? E como ele tem um quadro cardiovascular, ele pode, numa pneumonia dessa, entrar em choque e ter, infelizmente, um desfecho ruim. Doenças coexistentes podem modificar o nosso tratamento. Por exemplo, um paciente com enfisema importante, eu vou ter uma certa dificuldade de dar beta-bloqueador para esse paciente, se ele tiver com uma angina, por exemplo. Aí tem determinados beta-bloqueadores que são mais adequados nesse momento. Então, conhecer as doenças coexistentes são importantes até para que eu decida qual a melhor opção terapêutica para esses pacientes. E é isso, né? Então, em termos de história, o que eu gostaria de falar para vocês, é isso que eu falei, né? E alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta em termos da história médica? Acho que essa primeira parte foi tranquila, professor. Ótimo, muito bom. A Ana respondeu aqui no chat também, falou que tá tranquilo. Tá, essa primeira parte ela é bem dentro daquilo que vocês já sabem, eu só dei um enfoque assim mais detalhado, porque ela é uma parte muito importante para nós. Agora nós vamos para. Peraí, eu tô com. Não é esse aqui, não. Peraí, que eu vou abrir de novo, porque eu puxei uma aula e veio outra, e isso não é legal. Então, deixa eu sair aqui, só um minutinho. Ah, ah, eu vou. Só um minutinho que eu vou puxar aqui para vocês a outra aula, que eu pensei que eu tinha aberto a aula certa, eu abri a aula errada, meu Deus. Isso é lamentável, mas isso acontece. É... Físico. Estou abrindo aqui, gente, só um minutinho. Não, não é, são. Uai, cadê a aula? Será que já deletaram a minha aula daqui? Ah, engraçado, gente. Vou ter que mudar a palavra aqui. Ah, semiologia anamnese. Gente, a aula sumiu daqui.
Acho que é essa aqui. Gente, minha aula sumiu. Alguém... Bom, gente, enquanto eu procuro a aula aqui, vocês querem fazer algum comentário aí de algo? Ah, achei. Achei. Bom, gente, então vamos agora. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Bom, então vamos falar um pouco sobre a semiologia do coração, cardiovascular, né? As habilidades e competências, elas dependem do treino e da anatomia topográfica como ponto inicial. Então, a gente deve ser sempre metódico e sequencial no exame cardiovascular. Nós devemos começar sempre pela inspeção do paciente, pela palpação, pela percussão e pela ausculta. Como nesse diapositivo, por exemplo, é uma paciente assentada, internada, usando oxigênio terapia, com dispneia, em repouso, e vocês podem perceber a jugular externa dela extremamente túrgida, né, muito cheia, com o paciente assentado, ou seja, paciente a 90 graus apresentando turgência jugular, mostrando um grande aumento da pressão venosa sistêmica. Então, a inspeção ela é muito importante, que ela vai nos mostrar se o paciente está dispneico, se não está dispneico, ela vai nos mostrar determinadas situações que podem acontecer, por exemplo, paciente com tórax em tonel, demonstrando um enfisema, pacientes com ascite, pacientes com uma face estípica de doenças, né, de algumas doenças, como, por exemplo, paciente com hipertiroideu apresentando exoftalmia, enfim, a inspeção ela é muito importante. Pacientes com amputações, pacientes com edemas, com lesões tróficas de pele importante, com úlceras, né? Demonstrando, né, alguns podendo já dar uma pista para nós de alguns problemas que podem estar ocorrendo com os pacientes. É importante a gente saber também a anatomia topográfica, né? Como ponto de referência que nós temos é o ângulo de Louis. O ângulo de Louis, ele é a junção do manúbrio com o corpo external, ele tem uma angulação em torno de 160 graus, né? E essa angulação, ela forma uma pequena abaulamento nessa região, e é importante porque logo abaixo do ângulo de Louis eu vou ter o segundo espaço intercostal, seja o segundo espaço intercostal à direita ou o segundo espaço intercostal à esquerda. Logo abaixo eu tenho o terceiro espaço intercostal à direita e à esquerda, quarto e quinto espaços intercostais à direita e à esquerda. O segundo espaço intercostal, nós costumamos denominar na cardiologia de borda external superior, aí eu tenho a direita e a esquerda. A borda external superior direita é o foco aórtico, a borda external superior esquerda, perdão, é o foco pulmonar. A borda external média, que é o terceiro espaço intercostal à esquerda, é o foco aórtico acessório. E a borda external inferior, que pode ser quarto ou quinto espaço intercostal, é o chamado foco tricúspide, né? E é muito importante o ângulo de Louis, porque ele nos ajuda a definir essas bordas externais, né? Que é a junção do externo com o espaço intercostal. Então, eu tenho uma linha imaginária, que é a linha para-external à direita, para-external à esquerda. Eu tenho o ictus cordis, que é o ponto de impulsão máxima, né? Uma vez eu visualizando o ictus cordis, ali é o ponto de impulsão máxima, é o chamado foco mitral. Eu não observando esse foco mitral, não palpando, eu vou estimar que o mesmo está localizado onde seria de se esperar o foco mitral. Quarto ou quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular.
E aqui nós temos, nesse diapositivo, uma teleradiografia de tórax, onde nós podemos observar, né, algumas características importantes, né, da anatomia topográfica, né? Então, antes de analisar o raio-x, a gente precisa saber se ele está centrado de uma maneira adequada, né? Se o raio-x não está, se o paciente não virou para a direita ou para a esquerda na hora que foi emitido o raio. Então, eu tenho os processos espinhosos vertebrais, e eu pego o processo espinhoso até a borda da clavícula, eu tenho que ter uma distância mais ou menos equidistante. Não pode ser mais do que 1 centímetro. Se for mais do que 1 centímetro de um lado para o outro, eu vou ter um raio-x que não está centralizado, na verdade. Eu vou avaliar a parte óssea, saber se os ossos estão todos constituídos, se eu não tenho fratura, eu não tenho falhas abruptas, né, do osso. Né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma metástase óssea de um carcinoma de mama, muitas vezes a gente percebe numa teleradiografia de tórax, ou até mesmo a metástase óssea de um adenocarcinoma de próstata em idosos. Então, é importante a gente sempre estar atento para falhas, né, do osso. E nós vamos ver as costelas, o gradil costal. Esse gradil costal que vem em forma de C, né, são os arcos costais anteriores, e os que vão no sentido, conforme eu estou mostrando com a seta, são os arcos costais posteriores. Eu tenho as cúpulas frênicas. Neste raio-x aqui, eu tenho um pequeno derrame pleural, eu não tenho uma cúpula frênica pontiaguda como a esquerda, aqui à direita tem um pequeno derrame pleural. Eu vejo aqui o hilo à direita do pulmão, o hilo à esquerda do pulmão, e vejo a sombra cardíaca à direita e a sombra cardíaca à esquerda. Eu vejo o primeiro botão, esse primeiro botão, ele é o foco aórtico, ele é o botão aórtico. Eu vejo aqui o segundo arco, que é o arco pulmonar, o terceiro não está visível, que seria o apêndice atrial esquerdo, e eu tenho a curvatura do ventrículo esquerdo, que é a ponta do ventrículo esquerdo. No raio-x em perfil, eu vou ver na região anterior o externo. Entre o externo e o coração, nós temos o pulmão, e esta região do pulmão é a chamada língula do pulmão, que é o pulmão esquerdo, né? Parte do lobo superior esquerdo, ele vai anteriormente à câmara cardíaca, e aqui eu tenho um contato de uma câmara cardíaca com o externo, e a câmara cardíaca mais anteriorizada é o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo está logo nesta posição, mais posterior, o átrio direito nesta posição e o átrio esquerdo nesta posição um pouco mais posterior. Aqui eu tenho a curvatura aórtica, e nesta borda aqui, mais arredondado, eu tenho o tronco pulmonar. E aqui, entre os dois, passa o nervo laríngeo recorrente. Quando o átrio esquerdo ele aumenta muito, ele acaba comprimindo esse nervo laríngeo recorrente, o paciente pode desenvolver uma rouquidão. Quando o ventrículo direito ele aumenta de tamanho, como a pressão dentro do ventrículo direito ela é muito menor do que a pressão do ventrículo esquerdo, esse ventrículo direito não consegue empurrar para trás o ventrículo esquerdo. Então, ele só tem uma opção, ele vai ocupar essa área que seria da língula pulmonar. Então, essa borda que está em contato com o externo, ela acaba a borda cardíaca anteriorizando, e ela vai encostar no externo numa forma mais, vai ter uma área de contato com o externo maior do que é o normalmente. Então, quando eu estou acima de 50%, acima de 40% de contato com o externo, eu já tenho um aumento do ventrículo direito. O ventrículo esquerdo, quando ele cresce, ele desloca um pouco o direito e ele vem para trás e acaba ocupando esta posição aqui. E aqui a gente tem a entrada da cava inferior para dentro do átrio direito, que ele fica aqui nessa posição, mas um pouco mais num ângulo tridimensional, numa imagem tridimensional, está posterior a essa área visível aqui. Outro ponto muito importante para nós entendermos a semiologia cardíaca é nós entendermos o ciclo cardíaco.
Então, o ciclo cardíaco eu vou explicar amanhã com mais detalhes para vocês, porque eu prefiro explicar com vocês junto, porque nós vamos fazer alguns desenhos juntos e aí facilita maior o entendimento. Então, eu vou pular esse slide aqui no momento. Na inspeção e palpação, nós vamos ficar atentos à pulsação venosa, nós vamos ver isso amanhã. Nós vamos ficar atentos a eventuais impulsões sistólicas, seja do ventrículo esquerdo, seja do ventrículo direito, e nós vamos avaliar também o ictus cordis. E aqui está, talvez, um dos pontos mais importantes da semiologia do sexto período, que é a avaliação das impulsões sistólicas, especificamente a avaliação do ictus cordis. A técnica de palpação, eu posso usar várias técnicas. No caso deste diapositivo, vocês estão verificando que o indivíduo, o examinador, está à direita do paciente. Na cardiologia, a gente sempre examina à direita. Nós podemos utilizar a técnica palpatória manual ou bimanual, simultânea ou não. No caso, o colega está fazendo uma palpação simultânea do ictus cordis e da pulsação carotídea. Vocês vão observar bem que aqui eu tenho a cartilagem tireoidea e o colega está palpando logo no plano da cartilagem tireoide. Ele não está palpando no plano do ângulo da mandíbula. No ângulo da mandíbula eu tenho o bulbo carotídeo. Nós não podemos estimular os indivíduos palpando o bulbo carotídeo, porque eu posso desencadear uma assistolia no paciente, né? Principalmente naqueles que têm uma hipersensibilidade à palpação do bulbo carotídeo. Então, a gente palpa sempre a nível da cartilagem tireoidea. A gente nunca cruza as mãos. A palpação do lado direito, sempre com a mão esquerda. Eu nunca vou usar a mão esquerda para palpar o lado esquerdo do indivíduo. Sempre a mão direita. Então, esse slide ele fala muito da técnica semiológica correta para que nós vamos examinar. Ao palpar um segmento arterial, eu preciso palpar com duas ou três polpas digitais, né? Nunca com um dedo só, a não ser quando eu palpo o polegar aqui. Aí eu venho com o polegar aqui, palpo primeiro o polegar sem palpar à direita, depois eu palpo à direita sem palpar com o polegar. Isso eu ensino para vocês amanhã. Então, a gente vai fazer esse tipo de palpação. Quando eu ponho a mão no tórax, o polegar ele tem que estar a 90 graus da mão, sempre, porque senão eu corro o risco de estimular o mamilo, né? E, obviamente, que às vezes isso pode trazer sérios problemas para nós. Então, nós temos que palpar sempre com a mão espalmada, fazendo um ângulo de 90 graus da mão com o polegar. Então, aqui nessa foto, a gente já falou, já vê muito da técnica correta da palpação. Eu tenho uma outra técnica que eu posso palpar para palpar ictus cordis, que é utilizar a palpação dos espaços intercostais. E aqui eu tenho provavelmente o ângulo de Louis. Aqui eu tenho segundo, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal. Aqui, no caso, ele está vindo da borda para a linha hemiclavicular. Quando eu faço essa palpação na linha paraexternal, eu vou fazer a procura de impulsões de borda external direita. Quando o ventrículo direito cresce, lembram que eu falei? Ele vai crescer e vai empurrar o externo. Então, a gente consegue ver impulsões sistólicas na borda external esquerda e muitas vezes na região epigástrica da mesma forma. Então, a gente vai fazer uma técnica de palpação, a qual uma delas consiste na palpação dos espaços intercostais para eu avaliar esta impulsão de borda external esquerda. Professor, pode Sim, fazer pergunta durante? claro, pode e deve. Aqui nessa palpação, se tem alguma coisa ali diferente, digamos, o senhor falou que vai ter uma alteração no externo, né, na disposição do externo, mas os espaços intercostais, eles vão permanecer, digamos, equidistantes? Sim, eu só vou ter aumento do espaço intercostal se eu tiver um aumento do ar sequestrado no pulmão. E isso vai acontecer nos pacientes com enfisema. Afora isso, eu não vou ter um aumento dos espaços intercostais.
O que acontece muitas vezes é que o coração ele tem uma movimentação cíclica em torno de 70, 80 batimentos por minuto. E se eu tenho aqui o ventrículo direito que vai ter uma sobrecarga por algum motivo, né? Então ele vai crescer e hipertrofiar simultaneamente. Então, como ele vai ter essa sobrecarga, como a pressão dele, por mais que ela aumente, ela sempre vai ser bem inferior à do esquerdo, ele não vai conseguir empurrar o ventrículo esquerdo para trás. Então, ele vai acabar empurrando o externo e ele vai fazer aquelas impulsões semelhantes ao ciclo cardíaco, na mesma frequência. Isso é visível e palpável, né? Se amanhã a gente tiver pacientes com impulsão de bota external esquerda, provavelmente deve ter algum internado, eu vou mostrar isso para vocês, que é uma alteração relativamente comum numa enfermaria especializada de cardiologia, e aí eu vou mostrar para vocês essa alteração, porque ela demonstra uma sobrecarga geralmente mista, pressórica e de volume do ventrículo direito por algum motivo, né? E isso a gente consegue visualizar no exame à beira do leito. Obrigado. Nada. O ictus cordis, eu tenho algumas características que vocês precisam saber nesta fase. Nós temos em torno de 7 a 8 características palpatórias em relação ao ictus cordis e pulso arterial, e nós vamos precisar de algumas para que vocês identifiquem à beira do leito, e amanhã nós vamos fazer isso bastante. Então, nós vamos identificar a localização desse ictus cordis, a extensão dele. Então, onde ele está localizado, se é no quarto, se é no quinto, se é no sexto, se é no sétimo espaço intercostal, né? A extensão dele, se ele está pontual, se ele tem uma área maior, se é uma área semelhante a uma bola de gude, se é uma área semelhante a uma bola de ping-pong, se é uma área semelhante a uma bola de tênis. Então, nós vamos tentar identificar a localização e a extensão. Se ele está localizado na linha hemiclavicular, entre a linha hemiclavicular e a linha axilar anterior, na linha axilar anterior ou entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Então, nós temos, isso tudo vai nos ajudar a identificar algumas características importantes do coração. A duração do ictus cordis é algo importantíssimo, né? E que eu vou ensinar a vocês como que vocês vão identificar isso à beira do leito. E seguramente a gente deve ter algum paciente que vai mostrar alterações significativas do ictus cordis e a gente vai examinar amanhã. A intensidade do mesmo é outra característica importante, o ritmo e componentes acessórios quando existentes. Essa aqui, eu diria que é uma alteração para R0 de cardiologia. Se vocês fizessem uma semiologia de cardio de 6 meses, aí a gente ia cobrar algumas outras características. Mas confesso para vocês que o mais importante dá para ver claramente nessas aulas que vocês já tiveram e vão ter amanhã. A localização clássica do ictus cordis ela é no quarto, quinto espaço intercostal esquerdo, na linha médio-clavicular esquerda, né? Muito diferente, né? Esse quarto, quinto espaço intercostal, linha médio-clavicular esquerda, é o que a gente pode ver neste diapositivo aqui, né? Aqui nós temos uma situação que é muito diferente. Um paciente que eu tenho um grande aumento da área cardíaca, onde o ictus vai estar muito deslocado, tanto inferiormente quanto lateralmente. Por corolário, geralmente o desvio ele é conceitualmente inferolateral e não somente inferior ou somente lateral. Algumas situações eu posso ter, mas isso é mais exceção do que a regra. A regra é o desvio inferolateral. E existe uma condição clínica que é a cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo. Esta cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo se dá o diagnóstico através de uma semiologia adequada do ictus cordis. Eu não preciso de raio-x, eu não preciso de ecocardiograma para dar o diagnóstico de uma cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo, independente da sua causa. E isso é muito importante, porque insuficiência cardíaca é a principal causa de hospitalização no Sistema Único de Saúde. E em torno de 60% das hospitalizações de insuficiência cardíaca se dá por
cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo, ou seja, você consegue dar um diagnóstico numa emergência médica de um paciente que chega dispneico, ofegante, só de examinar o ictus cordis você sabe se ele tem uma cardiomiopatia dilatada. Ele pode até ter a cardiomiopatia dilatada e você não ter visualizado ou conseguido examinar o ictus cordis dele naquele momento. Mas é muito clássico esse exame à beira do leito. A duração máxima do ictus cordis é 150 milissegundos. Quando ela está acima disso, é prolongado, é chamado ictus sustentado ou prolongado. Quando ele está em torno de 150 ou menos, é chamado ictus normal ou até mesmo hiperdinâmico, a depender da característica do ictus cordis. Nós vamos ver algumas características do ictus cordis à beira do leito amanhã. É possível, muitas vezes, nós identificarmos componentes acessórios durante o exame clínico, durante a palpação do ictus cordis. É possível palpar uma B3, é possível palpar até mesmo uma B4, que é mais difícil, mas a B3 muitas vezes não tem tanta dificuldade assim. Havendo pacientes com ela, nós vamos identificá-la e mostrar para vocês tanto a palpatória quanto a ausculta. As impulsões precordiais anormais, elas são muito importantes, porque elas nos ajudam muito na identificação de determinadas síndromes cardíacas. Por exemplo, cardiomiopatia dilatada, um coração hipercinético, né? um aumento de ventrículo direito, né? Que é a impulsão da borda external esquerda, né? De impulsões epigástricas. Então, são pontos de alteração semiológica do precórdio que eles nos dá uma característica muito peculiar, né, de determinadas alterações. E uma delas é o aumento do ventrículo direito. Outras alterações muito importantes também na semiologia à beira do leito são as vibrações anormais, ou os chamados frêmitos. Então, nós temos o frêmito catário, né, que é o frêmito de Laennec, que é semelhante àquele frêmio, parecendo que eu estou segurando um gato, aquele ronronado do gato. A gente põe pondo a mão no precórdio em determinadas posições, a gente vai perceber esses frêmitos, como, por exemplo, o frêmito sistólico da fúrcula external de uma estenose aórtica, ou o frêmito apical de um paciente com uma insuficiência aórtica, ou até mesmo, no caso, são frêmitos sistólicos, né? Ou frêmito diastólico, por exemplo, de um paciente com uma persistência do canal arterial, ou até mesmo frêmito diastólico de um paciente com uma estenose mitral, ou mesmo uma insuficiência aórtica. Isso, quando a gente tem esses pacientes, é claro, a gente mostra sempre na semiologia para os alunos. A ausculta é muito importante, né? O estetoscópio. Então, a grande maioria de vocês não tem um estetoscópio que tenha campânula, e eu diria que é um suicídio semiológico, suicídio educacional, vocês ficarem utilizando estetoscópio que só tem diafragma, porque vocês perdem a técnica de ausculta com a campânula, porque os sons se comportam com timbre diferente, o mesmo fenômeno auscultatório, seja bulha, seja estalido, seja sopros. Então, é muito importante vocês treinarem a ausculta da campânula, com a campânula. Por quê? Porque a campânula, ela existe predominantemente para eu identificar os sons de frequência baixa, não necessariamente intensidade baixa. Intensidade é como se fosse o volume do rádio. Então, eu posso estar escutando um timbre baixo num volume alto ou num volume baixo. E posso estar escutando um timbre de frequência alta, tanto num volume baixo quanto num volume alto. Então, o comprimento de onda pode ser o mesmo. Então, o timbre ele vai ser o mesmo, só a intensidade que não. Já aqui na frequência é diferente. Quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som. Quanto mais baixo é a frequência, mais grave é o som. E a intensidade pode ser exatamente a mesma. Então, por isso que é muito importante vocês habituarem o ouvido a
entender sons de frequência baixa e de frequência alta, porque os sons de frequência baixa, eles são mais facilmente audíveis com a campânula do estetoscópio. Então, é muito comum pacientes com insuficiência aórtica, né? Embora seja um som de frequência intermediária, não necessariamente frequência baixa, mas pacientes, por exemplo, com terceira bulha, com sopro de ruflar diastólico da estenose aórtica, da estenose mitral, perdão, vocês não conseguirem auscultar, porque vocês já vêm com o diafragma, colotam, e aí você abafa esse som e ele não é audível. Isso não é raro, né? É tanto que a estenose mitral é uma das cardiopatias que mais passa batido pelos médicos, porque você precisa suspeitar dela para você conseguir identificá-la, senão até os cardiologistas comem feio. Bom, o ouvido humano ele tem uma ampla capacidade de audição baseada na frequência, entretanto, os sons cardíacos, eles geralmente são de baixa frequência, entre 20 e 500 Hz. Mesmo sons da estenose aórtica, que é extremamente rude, parece que está raspando um couro, né? Esses sons eles têm frequência de 350, 400 Hz, e os sons com componentes musicais, que é onde a gente tem uma fibrose ou principalmente uma calcificação associada, que possui as frequências mais altas. As frequências graves, geralmente, elas são entre 30 e 150 Hz, e as frequências agudas, geralmente, são acima de 150 a 200 Hz. Os focos de ausculta vocês já sabem, claro, né? Já estão habituados aí pela formação até agora a identificar os focos. E tem outros focos importantes de radiação de sopros que a gente precisa ter em mente durante a semiologia cardíaca, né? Como, por exemplo, né? Eu tenho as carótidas, onde o sopro da estenose aórtica vai irradiar, principalmente a carótida esquerda, né? Vai irradiar para a região da infraclavicular. Eu tenho a estenose, a insuficiência aórtica, onde o sopro ele irradia para o terceiro espaço intercostal e até mesmo para o foco apical, né, em algumas situações. Então, é importante a gente identificar isso. O sopro da insuficiência mitral, como a válvula mitral ela é antero-posterior, o coração, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo é um pouco mais anterior do que o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é mais inferior do que o átrio esquerdo. Então, como eles crescem muito, tende o sopro aí para a axila. Então, é outro ponto de radiação importante. Nós temos também a tricúspide, que costuma irradiar muito para a borda external ou até mesmo para a região epigástrica. E uma técnica muito importante, né? Eu mandei para vocês hoje de manhã algumas manobras, que é importante vocês lerem, né? Algumas manobras ou alguns sinais, que eles são bem interessantes para vocês entenderem e lerem sobre as características que causam e respondem por esses sinais ou manobras. E lá no texto que eu mandei para vocês tem uma manobra que ela é muito simples de ser feita e muito interessante, que é a manobra de Rivero Carvalho, que é o nome de um cardiologista mexicano, né? Então não é Carvalho, igual vocês vão ver em alguns livros traduzidos. E esse foco, a gente põe o esteto aqui no foco tricúspide, e devido a um mecanismo fisiológico que acontece na inspiração e expiração, a gente consegue fazer uma intensificação dos ruídos no foco. Só um minutinho, gente. A gente consegue fazer uma intensificação dos ruídos quando eu faço uma inspiração profunda. É a chamada manobra de Rivero Carvalho, a manobra positiva, que é quando eu tenho um aumento dos sons de ruídos que acontecem na câmara esquerda. Então, uma maneira, por exemplo, que eu tenho de identificar uma insuficiência tricúspide e uma insuficiência mitral é pedir o paciente para respirar fundo e devagar e auscultando simultaneamente. Se o sopro é de uma insuficiência tricúspide, a intensidade do sopro ela vai aumentar significativamente durante a inspiração. É a chamada manobra de Rivero Carvalho positivo. Isso significa que o sopro ele é originário na válvula tricúspide, não na válvula mitral. É uma técnica que a gente usa muito à beira do leito, e essa vocês precisam saber.
Então é isso, a manobra de valsalva a gente não precisa dela, né? É à beira do leito e eu não vou ficar aqui quebrando a cabeça de vocês com manobra de valsalva. Mas a posição em pé e a posição agachada ela é muito importante, principalmente na cardiomiopatia hipertrófica, porque quando eu estou de pé, eu deixo o coração mais vazio, porque eu reduzo o retorno venoso, então a quantidade de sangue no coração tende a diminuir. Se eu tenho uma obstrução que está fechando o coração, ela vai ficar mais obstruída ainda. Então, o sopro da cardiomiopatia hipertrófica fica muito intenso quando o paciente fica de pé, e se eu agacho com o paciente simultaneamente auscultando ele, se ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, essa obstrução ela vai, durante algumas sístoles, ela vai diminuir significativamente e a intensidade do sopro vai reduzir muito ou até mesmo desaparece transitoriamente e depois ela volta. É a manobra da ausculta com o paciente de pé e agachado na cardiomiopatia hipertrófica, que ela é muito importante também. Bom, então, a primeira bulha, né, ela se deve a uma tensão e desaceleração da válvula. Aliás, os sons que originam as bulhas cardíacas é uma desaceleração súbita da válvula. Então, ela abre e ela vai desacelerar subitamente, choca quando ela fecha, aí ela é gerada neste momento. A primeira bulha, ela tem uma característica muito importante, que o som ele é gerado numa pressão muito baixa, normalmente entre 0 e 3, 4 milímetros de mercúrio, podendo chegar a 8. Então, é um som que é gerado numa pressão muito baixa. Por isso que ela possui um timbre mais grave do que a segunda bulha. A primeira bulha e a segunda bulha pode variar por algumas situações interessantes. Por exemplo, anatomia torácica. Então, se eu tenho um indivíduo muito magro ou um indivíduo gordinho, eu vou ter uma espessura diminuída ou aumentada do tórax. Então, num paciente, eu posso ter uma primeira bulha bem reduzida, porque o paciente ele é obeso, e pode ter uma primeira bulha bem hiperfonética, porque o paciente ele é magrinho, tem uma espessura reduzida, e ter uma hipofonese quando ele é obeso. Eu falei certo, mas mostrei errado. Então, eu posso ter uma hiperfonese no indivíduo muito magro, crianças, adolescentes, pessoas que são magrinhas, eu vou pôr o esteto lá, eu sempre ausculto as bulhas com a fonese bem intensa, né? Eu posso ter febre, anemia, tireotoxicose, atividade física, né? E ter um aumento da fonese da bulhas, porque eu provoquei um estado hiperdinâmico ou o indivíduo está no estado hiperdinâmico. Eu posso ter, no caso de uma estenose mitral, uma movimentação muito mais rápida do que o normal, ou uma amplitude aumentada, né? Por causa do PR curto ou da mixoma atrial esquerdo, ou por causa da a válvula com doença mixomatosa, com rigidez também. Então, tudo isso gerar uma hiperfonese, ou então eu ter um bloqueio de ramo esquerdo que vai alterar essa velocidade de contração, insuficiência aórtica, estenose mitral com muito cálcio, onde a rigidez vai ser cada vez mais intensa e com isso provocar uma hipofonese das bulhas. E aqui com uma válvula com amplitude cada vez maior de movimentação, gerando uma movimentação maior. Posso ter tanto a primeira quanto a segunda bulha, no caso da válvula semilunar, acontecendo da mesma forma. A válvula semilunar, ela tem uma característica que o som ele é gerado em pressões elevadas. No caso da aórtica, a 80 milímetros. No caso da semilunar do ventrículo direito, gerado a 25, 30 milímetros de mercúrio. Então, isso gera um som com timbre mais agudo. Por isso que é um som mais agudo do que o da outra bulha. Nós temos a condição fisiológica das bulhas e nós vamos perceber, isso eu vou mostrar à beira do leito para vocês, uma variação respiratória que é normal da gente observar. Quando o paciente inspira, eu tenho a bulha que ela se desdobra e quando o paciente expira, ela fica única. E quando eu tenho os desdobramentos persistentes e o desdobramento paradoxal, a gente consegue ver isso bem à beira do leito, e amanhã nós vamos ver melhor isso à beira do leito do que a gente ficar falando aqui, que fica mais difícil a compreensão.
E a mesma coisa, a anatomia torácica, velocidade de movimentação, estados hiperdinâmicos, as próprias pressões arteriais, se elas são acentuadas, eu vou aumentar a fonese das bolhas, principalmente semilunares, né? A relação espacial dos vasos com a parede da aorta, rigidez dos folhetos e por aí vai. A terceira bulha ela é gerada numa frequência muito baixa, por isso que ela é de difícil ausculto. A gente precisa da campânula para identificar bem, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, que é uma posição muito útil para a intensificação dos sons de câmara esquerdas, né? E pode estar associada a doenças cardíacas ou até mesmo a condições hemodinâmicas sem alteração primária cardiovascular. Por exemplo, eu posso ter uma terceira bulha numa criança que faz uma atividade física. Eu posso ter uma terceira bulha num paciente com febre, num paciente com tireotoxicose, num paciente com doença de beriberi, que é um estado hiperdinâmico, na gravidez, né? Então, eu não tenho propriamente uma doença cardiovascular, mas eu tenho uma modificação ou uma variação de um estado fisiológico cardíaco. Posso ter a terceira bulha por problemas cardíacos, né? Ela é sempre após a B2. Por isso que vocês vão ver lá no livro do Selmo Celeiro Porto, ele fala assim, tum, tatum, tum, tatum. Ele fala o tum, que é a primeira bulha, o tá, que é a segunda bulha, e o tum de novo, que é uma bulha grave, com timbre grave e mais abaixado. Então, o Selmo usa muito essa nomenclatura que eu não gosto muito de usar, porque muitas vezes a gente tem muitas surpresas à beira do leito usando essas onomatopeias. A quarta bulha, diferentemente da terceira bulha, ela não surge em condições fisiológicas. Para que eu tenha a quarta bulha, eu tenho alterações patológicas, seja do miocárdio, do ventrículo esquerdo, seja a nível da válvula mitral, seja a nível de outras situações que acabam acometendo o coração. Então, a quarta bulha ela é sempre patológica. A terceira bulha, não. Posso ter terceira bulhas fisiológicas ou variações da fisiologia, mas que não é propriamente uma doença cardiovascular. E ela é sempre antes de B1. Então, eu tenho trum-tá, 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 geralmente. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver quarta bulha amanhã. O ritmo ausculta, ele é sempre 2 tempos, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ou então 3 tempos, trum-tá, 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 trum-tá-tum, trum-tá-tum, trum-tá-tum. Ou até mesmo 4 tempos, tum-tá-tá, tum-tá-tá, tum-tá-tum, tum-tá-tum, tum-tá-tum. Se a gente tiver essas variações, 4 tempos é muito difícil perceber, mas 3 tempos, se a gente tiver amanhã, nós vamos seguramente ver à beira do leito. A quarta bulha ela é uma tensão e desaceleração, ela não é tensão, isso aqui está errado. A quarta bulha ela é gerada pela tensão e desaceleração da coluna de sangue no miocárdio, seja do ventrículo esquerdo, seja do ventrículo direito. E é um som gerado em pressões relativamente altas, entretanto, gradientes de pressão baixo. Para aquele dado gradiente de pressão, eu estou numa pressão elevada, mas ela é uma pressão assim que não é tão elevado assim. Então é um som que é mais agudo que a terceira bulha e geralmente um pouco menos do que a segunda bulha. Entretanto, ele acontece, como eu disse, lá próximo da primeira bulha. Professor, não entendi esse negócio que você falou de relativamente elevado, de mais abaixo. Não, isso é difícil entender falando, mas é na hora lá. Amanhã na beira do leito eu vou mostrar isso para vocês vão entender. Porque a gente une os dados de fisiologia com a ausculta que você vai ouvir lá com o estetoscópio, entendeu? Então fica muito mais fácil de entender. Essa aula geralmente eu faço após uma rodada de exame com os pacientes, com vocês. Então fica um pouco difícil o entendimento de alguns conceitos, mas na beira do leito a gente vai ver isso, entendeu? Porque a quarta bulha ela é gerada quando eu tenho as pressões relativamente baixas. Geralmente eu estou ali com uma pressão na diástole de 10, 12, 14, 16 milímetros de mercúrio. Relativamente, não é tão baixa assim, porque o normal é de 0 a 8, né? E aí eu não vou gerar a quarta bulha por definição, porque é um fluxo normal.
Para eu gerar a quarta bulha, eu preciso alterar essas pressões e alterar a velocidade de fluxo também, que é um mecanismo compensatório que acontece pela hipertrofia atrial esquerda e etc. E isso eu vou falar amanhã para vocês. Então, aí eu vou gerar esse ruído da desaceleração. Então, ele vai ser numa pressão baixa, mas não tão baixa igual é o normal. Você entendeu? É mais dentro desse conceito. Bom, os sopros sistólicos, eles estão entre B1 e B2, então nós vamos aprender amanhã como identificar a primeira bulha à beira do leito. Então, vocês vão saber se o sopro é sistólico ou diastólico baseado nisso. E o sopro diastólico entre B2 e B1. Aí vai ser pela técnica da ausculta e palpação combinada para a gente definir de uma maneira inequívoca que o som é sistólico e diastólico. Porque pela fonese das bulhas só, isso é um pouco falho. Tá? A classificação dos sopros, né, nós temos várias classificações. Então, primeiramente, a gente classifica por intensidade somente sopros sistólicos. Então, a gente não classifica sopro grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de sopros diastólicos. O sopro diastólico ele é classificado se ele é holodiastólico, mesodiastólico, mesotele, protomeso ou protodiastólico. Ele é classificado pelo momento que ele acontece. Já o sopro sistólico, não. Eu classifico pela intensidade. E nós temos duas classificações. Esta do diapositivo é a classificação de Samuel Levine. É uma classificação, um cardiologista do final de 1800 alguma coisa. Ele fez um professor de escola médica americana, ele fez essa classificação que ela está definida dessa forma. Então, nós temos essa classificação com o sopro grau 1, que é aquele sopro que eu estou diante de experts, e esses experts, parte deles identificam, parte não identificam. Ou seja, é um sopro que fica ali uma discussão enorme se tem o sopro ou não. Então, esse é o sopro grau 1. O sopro grau 4, 5 e 6 são sopros com frêmito. Então, não necessariamente intensidade. Geralmente, a intensidade do sopro, o volume do sopro, ele é maior. Mas muitas vezes eu posso ter um sopro grau 4 que o volume é menor caracteristicamente com sopros de intensidade grau 3. Como que eu sei se ele é grau 4? Pela presença do frêmito, né? Que é aquela vibração na parede do tórax ocasionada pelo sopro. O grau 4 tem o frêmito. O grau 6 é um sopro que é tão intenso, mas tão intenso, que eu não preciso do esteto para auscultar. São muito raros hoje a gente vê esses sopros, mas de vez em quando eles aparecem. A gente tira o esteto da parede do tórax, fica ali 1 centímetro próximo da parede do tórax, e eu consigo auscultar, mesmo sem encostar a campânula o diafragma do esteto no tórax. A gente consegue auscultar. É o mesmo princípio do clique metálico de próteses. Se a gente tiver algum paciente internado com troca valvar com prótese mecânica, eu vou mostrar para vocês amanhã. E aí vocês vão perceber o clique da prótese, muitas vezes sem o estetoscópio. O sopro muito intenso aqui já é uma característica de experiência. O sopro grau 4 e o sopro grau 3, ele depende muito da experiência do observador. Por isso que a gente não preocupa muito se você fala para mim, o sopro é grau 2 ou grau 3, porque isso depende muito da experiência. É importante que você saiba que o sopro grau 3, por mais intenso que ele seja, eu não tenho vibrações na parede do tórax. E o sopro grau 4 pode até ser menos intenso que o 3, mas, por definição, ele tem frêmito. Então, a definição de sopro grau 4, 5, 6 é a presença do frêmito. Né? O sopro grau 6 sempre vai ter frêmito, porque ele é tão intenso, ele é audível mesmo sem o estetoscópio, e esses sopros eles sempre provocam frêmito torácico. Então, a gente não tem grande dificuldade de identificação. Os sopros grau 2, eles não têm grandes dificuldades. Você tendo um ambiente relativamente tranquilo para ausculta, você vai perceber o sopro lá de uma maneira muito fácil de identificar. Então, esta é a classificação de Samuel Levine.
E aqui nós temos algumas características de sopro que eu não vou entrar nessas características no momento. O pulso venoso, nós temos duas ondas de expansão importantes, que é a onda A e a onda V. Eu tenho dois descensos importantes, que é o descenso X e o descenso Y. E então eu tenho esses dois descensos e esses dois amplitudes. A onda A é da contração atrial, né? E o descenso X é o do esvaziamento para o ventrículo durante a diástole. O pulso venoso deve ser avaliado com o paciente a 45 graus, posição confortável e com o rosto levemente voltado para a esquerda, para a gente avaliar, obviamente, a jugular externa à direita. A iluminação deve ser sempre tangencial, ou luz do dia ou tangencial. A luz tangencial, a luz artificial, a gente usa muito na cardio. Amanhã nós vamos ensinar vocês a usar a luz tangencial para fazer o exame cardiovascular. E nós temos o pulso arterial, que na carótida ele é muito evidente. A gente não tem uma palpação, a incisura dicrótica ela é dificilmente perceptível, e já na artéria femoral, em muitos pacientes até normal, a gente consegue perceber um pulso bífido, né, por causa da incisura dicrótica. Em algumas patologias, como insuficiência aórtica, a gente consegue ver esse pulso bífido de uma maneira muito característica, e muitas vezes a gente percebe, inclusive, os dois picos, que a gente chama de sopro bisfériens, né, ou de duplo pico. No pulso arterial, nós vamos precisar de identificar a frequência, o ritmo, se ele está rítmico ou não, se a amplitude dele é estável e amplo de uma maneira regularmente ampla, ou se fica variando, a simetria entre o lado esquerdo e o direito. O formato eu nem peço, porque é mais difícil identificar esse formato, pulso bífido, pulso amplo, porque depende de uma fluidez na semiologia, que não é o escopo da semiologia no momento para vocês. A palpação, como eu disse, sempre no eixo longitudinal dos vasos, aqui no caso a palpação da artéria radial, que é um pulso periférico, né? Aqui a palpação da carótida está um pouquinho acima do que é o momento devido, né? Então, eu posso palpar desta forma ou palpar desta forma no caso da carótida esquerda. Aqui é a palpação do pedioso e aqui é a palpação do tibial posterior. São pulsos interessantes de a gente estar palpando, e a gente vai treinar amanhã esta palpação, né? O pulso bisfériens é o pulso de martelo d'água, o pulso de Córrigan, né, que é o pulso da insuficiência aórtica, e o pulso bífido, né, que tem dois componentes, né, parece que é dois pulsos, é o pulso da miocardiopatia hipertrófica. Bom, nós temos outros tipos de pulso, né, que a gente vai discutir alguns deles amanhã, principalmente pulso tardos, pavos, bisfériens e martelo d'água durante a semiologia e a palpação, né? Da mesma forma, 45 graus, paciente numa posição confortável, 0 graus ou 40, aqui a angulação não é obrigatória, no caso do venoso, sim, e com a iluminação tangencial. Bom, em termos de técnica de palpação, de exame, isso que eu queria falar para vocês, né? Eu sugiro vocês darem uma lida no capítulo, se tiver algum tempinho, de exame físico cardiovascular à beira do leito, porque amanhã nós vamos ficar uma parte boa da manhã falando sobre isso, né? De preferência com pacientes. Eu vou deixar vocês uns 30, 40 minutos com o paciente para examinar, vocês já vão pegando essa informação que eu dei para tentar fazer o exame na sequência, e nós vamos fazer esse exame com os pacientes e fazer comentários sobre o exame, claro, comentários que não interferem com a percepção do paciente sobre a gravidade do problema que ele tem. A anamnese a gente sempre discute longe do paciente, porque a gente quer deixar o paciente o mais confortável possível. Alguma pergunta, gente?
Eu sei que deve ter algumas várias, né? Mas quem quiser perguntar, pode perguntar. A leitura que você falou não é desse artigo de revisão que você mandou mais cedo, não, né? Não, esse artigo ele não é de revisão, ele é um artigo que tem alguns sinais e algumas manobras que eu acho que é interessante vocês verem. São os principais sinais e manobras cardíacos. Eu acho que é interessante vocês lerem, porque ele tem uma história, né, no contexto de como surgiu, né? E aí vocês não vão confundir, por exemplo, é, pulso e martelo d'água com pulso de amplitude aumentada, pulso de Corrigan com pulso de amplitude aumentada, porque o conceito que deu origem foram através de um sinal, outro sintoma. Então, uma observação do pulso, o outro a palpação do pulso. Então, é interessante vocês lerem para usar a terminologia corretamente. Então, além desse artigo, o capítulo que você fala é para ler do Porto mesmo? Isso, é a bibliografia, né, que da ementa do curso, que é o Porto, Mário Lopes, né, esses aí. Quem quiser ler livro de cardio, pode ler, mas eu sugiro vocês lerem nesses, entendeu? Alguém aqui mandou deixa eu ver aqui, peraí, tem uma manifestação aqui que eu não sei por que eu não estou vendo. Ah, sim. Tá, apagamento da bulha que acontece no sopro. Quando nós temos um sopro que é regurgitativo, como eu não tenho o período de contração isovolumétrica, como eu não poupo o sopro, ele acontece no período de contração isovolumétrica, a sensação que a gente tem é que a bulha está dentro do sopro, né? Então, não é apagamento da bulha, né? A bulha a gente percebe, mas você vê nitidamente que ela está dentro do sopro. Quando eu tenho o período de contração isovolumétrico, por exemplo, numa estenose aórtica, eu não tenho nenhuma alteração do período de contração isovolumétrica, porque o sopro só vai surgir na hora que abre a válvula semilunar, então eu vou nitidamente perceber a primeira bulha e depois eu percebo o sopro. Entendeu? Então, não é que apaga a bulha, né? A bulha, para ela ser apagada, eu tenho uma bulha hipofonética, eu posso ter, por exemplo, a insuficiência cardíaca, e a primeira bulha ser tão hipofonética que se eu tenho um sopro de insuficiência mitral, e ele é um sopro grau 2, grau 3, eu nem vejo a bulha, eu não consigo perceber, auscultar a bulha, mas ela existe, ela está lá. A gente só não consegue auscultá-la, tamanha a hipofonese que ela tem. Mas, então, eu entendo que o que você está perguntando de apagamento de bulhas deve ser, na verdade, a bulha que está sendo englobada pelo sopro, do ponto de vista da impressão de ausculta. Porque o nosso ouvido humano ele tem limitações, né? E essas limitações acabam não dando, igual é num fonomecancardiograma, né? Onde eu vejo nitidamente o sinal da bulha e o início do sopro, mesmo no sopro de insuficiência mitral. Mas, no caso do ouvido humano, a gente não consegue. Todos os sons com intervalo menor de 100 milissegundos, a gente tem uma dificuldade enorme para diferenciar entre de ouvido e mesmo de ouvido e palpação. Usar dois sentidos simultâneos. Ô, Gilmar, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria te dar meus sentimentos aí para sua mãe, que a gente ficou sabendo aí do acontecimento, né? E, professor, outra coisa, você está falando do B4, sempre quando aparecer o B4, vai ter alguma coisa patológica? Isso. B4, não existe B4 se eu não tenho uma doença, uma alteração fisiopatológica associada. Hipertrofia ventricular, sobrecarga atrial esquerda, isquemia miocárdica. A B4 ela é quase universal na isquemia miocárdica. Então, amanhã, seguramente, a gente vai ter a oportunidade de auscultar uma quarta bulha, entendeu? Porque como o miocárdio fica agudamente isquêmico, o paciente teve um quadro coronariano agudo, então, geralmente, eu tenho alterações importantes, né, da complacência ventricular esquerda nos dias que se sucedem ao evento isquêmico, ao infarto, ou à própria angina instável, a infarto sem supra, e por aí vai. E até que eu tenha uma reacomodação fisiopatológica, essa quarta bulha ela fica nítida, entendeu?
Então, principalmente pacientes que são admitidos, pacientes que foram admitidos segunda-feira, domingo, ou até mesmo hoje, né, segunda-feira à tarde, amanhã a gente chega para examinar o paciente lá, a gente, se ele for um paciente coronariopata, existe uma chance grande de a gente auscultar a quarta bulha. E aí eu vou mostrar para vocês. Tá certo. Então, obrigadão. De nada, imagina. Já a terceira bulha, não. Eu posso ter terceira bulha e ser fisiológica, né? Igual eu te falei, numa criança que corre, aí ela para de correr, você põe o esteto nela, vai lá, dá tututum, 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 dá aquela ritmo de locomotiva lá, fácil de perceber. Galope, né? É. Você mal consegue ouvir as bulhas. Ainda mais, assim, sopro nessas condições é quase impossível de ver, né? Quando está muito rápido. Tá certo. Obrigadão. De nada. É tanto que cardiologia, a semiologia da cardio, ela é muito bacana, assim, é você, principalmente na residência médica, você examinar todo dia, porque à medida que você vai tratando o paciente, por exemplo, ele chega taquicárdico, com a fibrilação atrial, então você vê o pulso muito arrítmico, de amplitude muito variável. Então, à medida que você trata, ele sai da fibrilação atrial, volta para ritmo sinusal, aí ele já vem com o pulso rítmico, o sopro que você mal estava conseguindo perceber, você consegue perceber com mais nitidez, a terceira bulha fica mais nítida. Depois, à medida que ele está bem tratado, a bulha desaparece, a terceira bulha desaparece, o sopro diminui bastante, e aí ele já está quase em condição de alta. Aquele edema que estava importante desaparece, a dispneia melhora, a crepitação desaparece, entendeu? Da mesma forma, o paciente que está relativamente estável, chega no outro dia, ele está mais descompensado, alguma coisa aconteceu, né? Ele pode ter reinfartado, pode ter tido uma ruptura de cordoalha dentro da internação, ele pode ter tido algumas outras coisas aí que pode acontecer, dependendo da doença que o paciente tem. Tá certo. Ok, gente. Então, amanhã nós vamos encontrar lá por volta de... Vamos combinar 8h30. Eu chego geralmente 8 horas, porque eu faço uma avaliação dos casos rapidamente, né? Para a gente poder ter uma semiologia rica, né? E aí a gente faz essa avaliação. Foi ótimo a gente fazer essa aula hoje, porque a gente pode aproveitar amanhã à tarde e tentar fazer a semiologia. O problema da tarde vai depender, assim, dependendo do calor. Se está muito quente, os pacientes acabam tirando um cochilozinho no início. Aí eu aproveito e falo um pouco, a gente vai discorrer bastante sobre a fisiopatologia, porque aí nós vamos falar de insuficiência cardíaca, enfim, eu vou falar do normal e do patológico, porque isso ajuda vocês a compreender parte do exame físico que vocês já fizeram com o Leonardo e vão fazer comigo amanhã. Combinado, então, Osmar. Até amanhã, viu? Amanhã. Tchau, tchau. A aula está gravada, eu vou mandar o link para vocês a seguir, tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada, boa noite.